Barsi, falando em pandemia, o senhor gosta do setor saúde? Olha, eu não conhecia o setor saúde na sua plenitude e também não conhecia, tempos atrás, o setor de projetos de maçã. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre maçã e cheguei na conclusão que é outro negócio que eu jamais entraria de novo. O setor de saúde também é um setor que, dependendo, claro, daquilo que está representado na saúde, ele também é um setor muito difícil, porque no caso de uma pandemia, você não quer saber o que afetou o setor de saúde, entendeu? E outro setor de saúde, ele não convive com mecanismos inteligentes. Você é obrigado a ter o quê? A pessoa, o ser humano, não é isso? Então, onde você tem muito ser humano, você tem a perspectiva de gerar um passivo trabalhista grande. E você pega, por exemplo, quase que 90% das empresas brasileiras que quebraram ou tiveram a recuperação judicial, o fizeram por quê? Por causa do passivo trabalhista. Então, se você falar com muitos empresários que eu já conversei, fala, pô, mas por que você não montaria? Ele falou, Barsi, eu só montaria um negócio agora se eu tivesse a máquina que fizesse tudo. Tá entendendo? Daqui a pouco inventam essa máquina, você entra, bom, faz já tudo, chegou né? muito perto, né? Nós já estamos próximos disso. Se você for fazer uma análise retroativa, há 25 anos atrás, né? Quando ainda nós não tínhamos as montadoras, que eram a indústria automobilística, você tirava uma fotografia lá do mezanino da Volkswagen, tinha 15 mil funcionários, né? Você vai hoje tem 1.000 robôs, né? Então, mudou muito, né? É verdade, Barsi. Agora, Barsi, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? Bom, essas aí que eu falei. A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo, tá entendendo? Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder. Banco do Brasil a gente pode colocar também nessa lista? Também, pode colocar. Ele já esteve um pouco melhor, a questão de um mês atrás, que estava R$29, R$30, né? Agora ele evoluiu para uns 36, mas ainda assim o valor patrimonial dele é acima de 55, quer dizer, a relação preço-patrimônio, ela está muito desajustada, né? E veja bem, o Banco do Brasil é uma empresa que ela distribui um payout, um dividendo, melhor do que os demais bancos. O único banco que chega um pouquinho perto dela é o Santander, tá entendendo? Que paga um pouco menos e custa mais ou menos o mesmo preço. Mas os outros bancos pagam bem menos. Nossa, você não faz ideia quanto menos, tá entendendo? Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, tá entendendo? Porque os bancos digitais, eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana, tá entendendo? Essa que é a verdade, né? O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa de dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Barsi, agora uma pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são um conto do vigário. Oh, e é? Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação
de lajes, corporativas ou não. O nosso país ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações elas passam a diminuir ou então até a inexistir. E imóveis, Barça, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não. Como oportunidade, sim, mas como investimento, não. Você compra um imóvel para comprar... Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Viações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Entendi. Está entendendo? Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então você diz assim, comprar ele abaixo do preço, E vender. uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar vender. com essa operação, Isso né? sim. É isso aí. E isso tem que saber fazer muito bem, né, Barça? Porque Tudo você tem que fazer bem. Muito bem, né? Porque tudo. Não é muitas só vezes a pessoa imóvel. tudo, né? Porque às vezes a pessoa compra o imóvel, mas ela não vê que tem tem os juros, ela fala que é dela, mas não é, porque na verdade o imóvel é do banco. Ela financiou lá tantos anos e aí, de repente. Eu estou partindo do princípio que você comprou o imóvel e não fez nenhum financiamento. Porque comprar imóvel financiado é pior ainda. Aí piorou o negócio. Pois é, e tem muito brasileiro que acaba perdendo. A nossa estrutura no Brasil, se você for pegar histórico, e é verdade, até o Banco Nacional da Habitação quebrou. Sabia disso? Que era o que financiava os imóveis, né? Exatamente. Pois é, e a gente tem uma discussão muito grande com os brasileiros, porque a gente sabe separar o sonho. Tem muitas pessoas que têm o sonho de ter a casa própria, né? E com a família, enfim. Mas nós sempre gostamos de deixar claro essa questão de financiamento. Porque às vezes a pessoa, né, André, ela fala assim, poxa, eu financei em 30 anos. Eu estou no meu imóvel, só que não é dela, é do banco. Porque se ela parar de pagar, o banco vem e pega. Então é algo que a gente gosta de esclarecer. Agora, falando de erros, né, Barça? Todo investidor já cometeu algum erro que fala, essa ação eu errei ou esse erro eu não deveria ter cometido. Tem algum erro que você cometeu? Não é questão de ter cometido, não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Está entendendo? Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna? O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. Aí, a minha filha que está vendo isso aí, e eu tenho uma quantidade muito grande, né? Eu fiz propaganda que agora o BTG comprou. Quando eu era pequena, eu fiz propaganda para esse banco, né? Eu era modelinho, pequenininha que passava no banco, lembra? Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central, né? Por questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra e quem ia financiar era o BNDES. E, no fim, os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Olha. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né? Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco.
Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado via, recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial. Houve uma perda, tudo bem, entendeu? Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, chamava-se... O apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso. E na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou. Era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou. Entendeu? E eu espero que também não quebre. Tá entendendo? Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? É coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. Aliás, foram perdas que não se consolidaram. Por exemplo, o Banco Econômico, eu comprei as ações do Banco Econômico em virtude do seguinte: eu sou uma pessoa que eu leio as atas, né? Eu leio tudo, eu não leio só o título, eu leio o texto. Em um belo dia eu vi um título escrito assim, eu não tinha ações do Banco Econômico, eu vi assim: o Banco Econômico está chamando uma subscrição, você sabe o que é uma subscrição, né? Sim. Uma subscrição a 1,20, custava 60 centavos. Eu falei, bom, mas não faz sentido. O cara que vai fazer uma subscrição, esse é um burro. Vai pagar o dobro? Então, aí eu já imaginei. Bom, aí o Ângelo Camon de Sá chamou para ninguém subscrever e ele né? Aí eu li o texto, falei, pô, mas isso aqui é uma cama de gato. Né? Por quê? Porque era 1,20, mas você podia pagar em 12 vezes sem juros. Nossa, eu nunca vi isso. São coisas que acontecem no mercado, que você só vai saber se você ler o texto. Se você vê o título, você não faz. Aí eu cheguei no Banco Econômico, que era aqui onde hoje tem a Bolsa, a B3 comprou, na rua João Brícola, onde tem um portão enorme, que tem umas moedas enormes. Era o Banco Econômico, no subsolo. Departamento de Ações. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor, eu disse para ele o seguinte: olha, eu vi que o Banco Econômico está produzindo uma subscrição. Ele falou, tá. Eu falei, é que eu não tenho ações do Banco Econômico, né? E eu gostaria de subscrever. Ele falou, quantas o senhor quiser. Porque ninguém ia subscrever a 1,20, será que custava 50 centavos? Exato. Porque a maioria não leu. Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara me olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Já? Então ele me deu o direito de subscrever 5 milhões de ações a 1,20 em 12 parcelas. Né? É claro que isso daí foi projetado para o controlador, né? Então, o que aconteceu? Eu paguei a primeira parcela, antes de vencer a segunda parcela, o banco já deu um dividendo de 60 centavos, já pagou 2 ou 3 parcelas. Antes de vencer os 12, eu já tinha ganho em cima do banco, porque as ações então ficaram de graça. Então, eu não perdi nada, entendeu? Aí peguei fiquei um monte de tempo recebendo dividendo, comprando outros papéis, né? E é isso aí. Isso é e um história. belo dia o governo chegou e falou, olha, eu vou fechar o banco. Fechou o banco. Agora vai reabrir. Então, quer dizer que até nisso eu vou ter sorte. Olha. Que alguma coisa... quanto é que vai ser, Luiz? Não tenho ainda. Bom, eles estão pleiteando pagar para os minoritários R$10, né? E para pagar para o controlador 14. E os minoritários estão se organizando aí para fazer com que também eles recebam Algo que ninguém 14. esperava que ia voltar, do nada... Era um defunto. O mundo dá voltas.